Boa noite. Estamos aqui. Mais uma terça-feira. Opa! Sejamos todos bem-vindos. Mais um papo de reflexões online. Muito bom estar aqui e ter vocês aí do outro lado, presentes. Oi, lindonas! Boa noite, Luci. Boa noite, Vilma. Boa noite, Eva. Sejam bem-vindas. Todos, sejam bem-vindos todos. É um prazer enorme estar aqui. Começando mais um Papos e Reflexões Online com a titia Mônica. Oi, Elaine, seja bem-vinda, boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Vou tomar mais cuidado hoje, porque semana passada eu tenho muita coisa no celular e não conseguiu gravar o programa, então eu não tenho o programa da semana passada para postar depois no YouTube. Então hoje eu vou prestar mais atenção, que nós estamos começando direitinho. Vou terminar um pouquinho antes para poder não passar. Já dei uma limpa no celular para ver se conseguia dar um espaço maior, né? Que é essa história, né? Vai ficando super apertado. Ai, faz parte, né? E aí, vamos falar coisas interessantes. Primeiro, sejam bem-vindos para você que talvez seja a primeira vez que está me assistindo aqui no Instagram ao vivo e depois lá no meu canal do YouTube. Se você que está me assistindo não se inscreveu, vai lá, Mônica Salomão. Tem um monte de coisa legal, um monte de coisa bacana lá. De antigos mesmo, né? Programas anteriores e tal. E tem áudios também, da época que eu fazia programa lá na Rádio Mundial. E que ainda não tinha vídeo, só tinha áudio. Tem muita coisa legal que dá para assistir, bacana. Boa noite, Jô. Boa noite, Maria. Tati, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. E chamem as pessoas, compartilhem, né? Se inscrevam lá no meu canal, Mônica Salomão. Tem muito material bacana. A intenção do Papos e Reflexões Online é viabilizar reflexões genuínas, né? A gente começar a prestar atenção em aspectos fundamentais e que a gente está tão entorpecido, tão sem consciência, que às vezes um programa, uma fala, uma chapuletada, uma chacoalhada, tira você da inércia e te dá a oportunidade de você começar a fazer o seu processo, né? Então a intenção do programa Papos Reflexões Online é sempre essa. Oi, Thiago, oi, Lininha, sejam bem-vindos. Oi, Antônio, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que às vezes a gente até já sabe, prestando atenção no externo, né? Só que a gente não saca o quanto a gente é prisioneiro disso. Nós vamos falar sobre quais os rótulos e as etiquetas que a gente recebeu. Oi, Grazi, seja bem-vinda. Quais os rótulos e as etiquetas que a gente recebeu desde pequeno, no nosso meio familiar, no nosso grupo de amigos. Enquanto a gente estava crescendo,
E por menos que a gente tenha gostado de cada um desses rótulos, a gente incorporou e começou a acreditar neles. Ixi. Quando a gente fala isso, é bem comum imediatamente as defesas levantarem e falarem: ah, não, imagina, eu sei, não, eu não, já me libertei e tal. Então vamos ver, né? Hoje o programa é para isso, para a gente entrar em contato, fazer um mergulho genuíno para esse universo de percepção, de autopercepção e se dar conta de efetivamente o quanto a gente ainda assume os rótulos e as etiquetas que nós recebemos ao longo do nosso crescimento. Quando alguém engravida, na nossa cultura, é muito comum as pessoas começarem: ah, e se for menina, o que você tá esperando? Ai, queria que fosse assim, fosse assado. Ai, eu sonho em ter uma filha para ela dançar sapateado. Eu sonho ela ser modelo, ela fazer balé que eu não fiz. E menino? E se for menina? Ah, vai ser um comedor. Vai ser fodão. Vai ser jogador de futebol. Que eu tenho esse sonho. E vou ajudar o menino, vou ajudar o moleque. Vai ser roqueiro. Vai gostar de heavy metal. Vai gostar. Vai seguir. Eu vou deixar para ele a minha empresa. Eu vou fazer. Eu tô investindo, eu tô montando um império para esse guri. Oi, Dri, seja bem-vindo. Oi, Gilson. Oi, nossa, quanta gente. Oi, Paulo, sejam bem-vindos. E aí, aquele nenenzinho que está sendo formado lá dentro do ventre daquela mãe, já começa a receber todas esses estímulos, essas solicitações, essas sugestões, esses decretos. Várias vertentes, hoje em dia, já se dão conta e já falam que desde o primeiro momento que aquela célula começa, se divide. Que bom, Dri, que bom. Seja bem-vinda. Desde que aquela célula, né, começa a divisão, a mitose, meiose e se torna lá um embrião. Todas as emanações do externo e do interno, né, dessa mãe e do que ela recebe, estão influenciando naquela formação. Então, verdadeiros decretos acontecem, né? E a gente, óbvio, o adulto, nós somos gerados e criados e educados e treinados nessa cultura. E o adulto, ele não se dá conta, nem acha que ele está fazendo mal algum. Ele só está falando de um desejo dele. Mas esse desejo, quando ele profere, quando não é a mãe, ele profere, isso chega lá como mensagem de alguma forma naquela formação. E fica lá nas células, né? Às vezes vira um decreto, vira um rótulo, uma etiqueta, vira uma sugestão tão forte que depois aquela criança, ao nascer, ela tem impulsos para ir direcionando para aquela sugestão que um dia ela recebeu. E aí a gente sabe que não é por mal, mas é por vício, né? Porque a gente aprende na nossa cultura que a gente tem que desejar. A gente tem que desejar e tem que expressar, principalmente quando está direcionado com filhos. A gente tem que fazer a nossa parte, porque aí tudo dá certo. Porque filho nasce para trazer felicidade para a vida da gente. Filho nasce para salvar o casamento. Filho nasce para me dar estímulo, motivação na vida. Às vezes filho nasce para salvar a vida do outro filho.
Às vezes filho nasce para salvar o pai, para salvar a mãe. E olha quanto peso que esse embrião, que esse feto, que esse bebê, que essa criança, que esse adolescente, que esse adulto carrega em si e não se dá conta. Essas etiquetas, esses decretos, essas sugestões vão fazendo parte do sistema dessa criança, desse bebê, desse feto. E aí ele vai incorporando e às vezes nem se dá conta. Quando nasce, começam mais objetivamente. Olha, tem o nariz do pai. Tem o temperamento da mãe. E aquele serzinho, ele não existe a não ser pelas vias de fração de um, fração de outro, às vezes de competição entre as partes. Olha quanto peso mais entra nesse sistema e dentro desse ser que já nasceu e que está aí para descobrir a vida. E aí começa. Essa menina vai ser fogo, hein? Olha, nossa, nem fala ainda, nem anda. E olha já o jeito. Menina do céu, nossa, vai dar muito trabalho para vocês. Uma etiqueta. Esse menino, vocês vão ter que tomar cuidado, hein? Olha só, desse jeito, olha só gosta de dormir, não vai querer nada com nada, hein? Fica de olho, fica esperto. E aí a vida da gente, a gente vai crescendo, aí num primeiro momento, numa primeira fase, a gente tem os modelos, né? Pai e mãe, avós, tios, primos mais velhos. Aí depois a gente vai para a escola. Fora todos esses adultos aí da família, ainda tem mais os professores. Oi, Lazar, seja bem-vindo. Os professores, coordenadores, os tios e as tias da cantina, os pirueiros, os colegas, os pais do colega. E aí a gente vai começando a atuar com os rótulos. Então aquilo que aquela menina ouviu, essa menina vai dar trabalho. De repente ela tem faniquito, ela começa a ter faniquito porque no sistema dela tem um decreto estabelecido. E aí ela vai agindo de acordo com esses decretos. Às vezes o sistema, né, o núcleo familiar fala, tá vendo? Não falei? Não falei que ia dar trabalho? Eu falei, já via, desde que ela nasceu. E aí, essa criança vai recebendo cada vez mais estímulo, reforço, condicionamento operante, e ela vai acreditando que ela vai dar trabalho. Ela vai acreditando que ela não tem sossego. Ela vai acreditando que ela não dá para nada. Ela vai acreditando que ela não tem disciplina. Ela vai acreditando que ela não tem... Ela precisa de rédea. E aí ela começa a se portar baseada em todos esses decretos que ela recebeu. O menino é a mesma coisa, né? Aí o guri, do nada, ele começa lá na vida escolar, ele tem peso, tem canseira, ele não consegue prestar atenção, ele se sente desestimulado, ele não tem vontade, ele começa muitas vezes ele começa quando perguntam o que você quer, por que você não estudou? Porque eu não entendo, eu não sei. Mas você nem tentou. Mas eu não consigo. E ele não consegue explicar mesmo de onde vem aquela realidade, aquela sensação e por quê. Grande parte das vezes vem daí desses decretos. Mas aí a gente vai se adaptando, né? Põe o professor particular, aí a menina leva os castigos, tira isso, faz aquilo, tal, vai se moldando e cresce. Vira adulto. Aí aquela menina que tem lá instituído dentro dela, esses exemplos que eu tô dando, né, dos dois, que ela
precisa de rédea, que ela precisa de contenção. Esse sistema que está lá inconsciente vai fazer ela se interessar por que tipo de perfil de parceiro ou parceira? Abusador, que põe rédea, cabresto e que impede ela de se expressar. E aí, muitas vezes, são os perfis mesmo de mulheres que não conseguem sair desse relacionamento que é abusivo, que é negativo, que tira a possibilidade. Delmonte Esmalteria. Oi, seja bem-vinda! Que bacana! Que vai fazer ela confirmar os decretos inconscientes que ela recebeu. Gratidão, um beijo. Mas não sou doutora, não. Sou Mônica só. Seja bem-vinda. E aí, ela não consegue sair daquele relacionamento onde aquele parceiro ou parceira dela quer que ela deixe de existir, fique totalmente voltada para ele ou para ela, para sua parceria, né, para o seu afeto, para a pessoa que ela escolheu estar, e confirme, né, que ela não vale nada, que ela precisa de cabresto, que se deixar por conta dela ela se perde na vida, que ela precisa de alguém para dar sustento para ela, emocional. Se ela não tiver alguém que ponha pulso firme sobre ela, ela descarrilha e por aí vai, né? O menino é a mesma coisa, né? Aqueles caras que crescem e têm uma autoimagem extremamente deformada, né? E acreditam que não nasceram para estudar, sabe? Não gosto, não sei estudar. Não sei estudar, eu não entendo, não tenho paciência, eu fico cansado. Eu ouço isso muito. Eu tenho dificuldade, eu tenho problema. Eu acho que eu puxei meu avô, minha avó, minha tia, meu sobrinho, sabe, meu pai, minha mãe, e eu acho que eu não nasci para estudar, não. Não adianta insistir, não tenho vontade, acho chato, né? E aí, quando a gente vai pesquisar, grande parte das vezes, esses são decretos que foram falados durante muito tempo da vida da pessoa, ou às vezes só lá na gestação, ou às vezes em momentos específicos da vida. E aí a pessoa foi acreditando. Então, é o tipo de pessoa que vai tentar fazer coisas profissionais e nunca dá certo. Não consegue parar em emprego nenhum, não consegue terminar os estudos, tem vontade de fazer coisas legais, muitas vezes tem habilidades, mas não consegue usar a favor de si, não consegue, né? Porque ele ouvia desde pequeno e ele continua acreditando que ele não nasceu não tem energia, ele não tem disponibilidade, é preguiçoso. Manja, quando a gente ouve, quando a gente fala também, né? Nós adultos, a gente tem umas vícios de falar, né? As crianças, você é burro, moleque. E a gente não se dá nem conta do que a gente está falando pro guri, pra guria, os decretos que a gente está estabelecendo lá dentro daquele sistema, né? É óbvio que não é por mal, inclusive a gente aprendeu isso também com as pessoas, porque a gente também ouviu, né, essas barbaridades um dia. Só que aí a gente continua acreditando. E aí você vem para assistir o Papos e Reflexões e aí você começa a prestar atenção. Nossa, olha só, a Mônica está contando aí esses dois casos hipotéticos, mas nossa, eu me sinto assim. Eu acho que eu sou um Zen Game mesmo, que eu não tô
não tô certo pra nada. Eu tenho preguiça. Eu não sei de onde vem minha preguiça. Acho que é porque eu nunca tive disponibilidade, vontade. Será que algum dia eu ouvi isso de alguém? Será que algum dia isso também foi falado para mim? Será que eu continuo acreditando nisso e não percebia? Porque as pessoas, eu volto a dizer, né, os adultos, os nossos modelos, os nossos educadores, eles não fazem por mal, porque eles também viveram isso, né? Não foi por mal, não é por sadismo. É porque eles viveram do mesmo jeito e estão lá se desenvolvendo, fazendo a própria história e tal. Mas nós já estamos na fase adulta. Hoje, aqui, você. E aí, o que você consegue ver agora? Para aí um bocadinho e presta atenção aí em você. Quais os rótulos que você ouviu um dia, pode ser na sua infância, pode ser na sua adolescência ou até recentemente, e você continua dando crédito para eles e não percebe. Você tem a oportunidade agora de começar a prestar atenção e decidir o que você quer fazer a partir de agora com essa sacação. Você escolhe continuar acreditando nesse rótulo? Você escolhe continuar acreditando? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu sempre dou esse exemplo e é tão comum que acontecia comigo. Então, por exemplo, na nossa cultura, que é cheia de aprisionamento, uma mulher da minha idade, 50. Primeiro de tudo, que coisa horrível esse cabelo branco. Pra quê? Aonde você quer chegar tendo esse cabelo branco, Mônica? Cabelo branco e deste tamanho. Uma mulher de 50 de cabelo comprido não fica legal. Uma mulher de 50 de cabelo branco nesse comprimento e fazendo trança. Nossa Senhora. Onde você quer chegar, Mônica? Por que você tem necessidade de aparecer, de ser diferente, de sair do padrão? Pra quê? Por que você gosta de causar? Nessa explicação, nesse exemplo, eu te dei aí exemplos de coisas, etiquetas e rótulos que eu ouço desde que eu me entendo por gente e continuo ouvindo das pessoas hoje em dia ainda. Só podia ser você, né? Você gosta. Você... Pra quê? Por que você não vai igual todo mundo? Por que você precisa fazer esse jeito? Pra quê? Destoar. Não tem um modelo, um padrão? Por que você tem vontade de destoar sempre? Por que você não pode seguir o mesmo caminho que todo mundo, falar do mesmo jeito que todo mundo diz que tem que falar, tingir o cabelo, tinge o cabelo da cor da moda, tinge o cabelo. Por que você insiste em ficar com o cabelo branco? Pra que ser diferente desse jeito? Aí vem uma mais atualizada. Não, mas agora tá a moda grey, tá super na moda. Então fica. Mas você pode fazer um corte, porque você tá antiga, né? Você tem 50 anos, Mônica. Você vai fazer trança nos cabelos? Eu ouvi um tempo atrás, quando eu falei, porque eu comecei a deixar o cabelo crescer, porque me deu vontade, né? Me deu vontade, eu queria fazer trança.
Oi, Karen. Oi, Thalita. Oi, Celita. Sejam bem-vindos. Oi, Grazi. Seja bem-vinda. Eu falei para uma terapeuta e ela falava, mas por que você está deixando ele crescer? Eu falei, porque eu quero deixar ele crescer na bunda. Mas pra quê? Porque eu quero fazer trança. Eu tô com vontade de fazer trança. Vamos ver se eu vou aguentar. Oi, lindona. Uma honra ter você aqui, viu, Karen? E aí, o que as pessoas fazem quando eu falo a verdade, porque a verdade é que eu tenho vontade de fazer trança, tanto que eu faço trança toda hora, porque eu tô matando a minha vontade. Eu posso ter essa vontade, não tem problema em ter vontade. E se arriscar, né? E aí a pessoa, quando eu falei isso, né, numa dessas vezes, cada uma que você tem. Que engraçada. Pra quê? Pra que você vai fazer isso? Pra que ser diferente? Você gosta de aparecer, né? Você é meio maluquinha, né? Você gosta de destoar. Que necessidade, né? Por que não parecer com todo mundo? Porque eu não sou todo mundo? Aquilo que minha mãe falava quando eu era pequena, você não é todo mundo? Mãe, todo mundo vai, mas você não é todo mundo? É verdade. Isso foi uma das coisas que eu aprendi e faz o maior sentido. Eu realmente não sou todo mundo. Eu sou eu, que gosta, que tem vontades e que tem tranquilidade em viver as próprias vontades quando diz respeito a si. Só que a gente vive num mundo em que todo mundo está tão aprisionado, tão incorporado nos rótulos, nas próprios rótulos e as próprias etiquetas, vivendo verdadeiros horrores para se aproximar desses rótulos e dessas etiquetas estabelecidos e nem tendo consciência disso, que quando tem alguém muito próximo ou passa, que tem coragem de, independente do que está estabelecido como certo e adequado, dar vazão para a alma, vira esquisito, a pessoa que é ridícula, você acha? Ela adora fazer um negócio. Eu sempre dou os exemplos porque são as coisas que eu ouço. A Mônica adora. No meu caso, já estão oferecendo lugar no metrô por causa dos cabelos brancos que estão surgindo. Mas eu gosto do meu cabelo sem tingir. Eu também, Maria. Eu já faz um tempão, porque eu raspei a cabeça. Na verdade, eu tinha uma loucura por ficar careca há um tempo, né? Desde a adolescência, e nunca tinha raspado. E aí, de repente, aconteceu algo dentro de mim, eu tive vontade de raspar. Eu já nem sei mais quantos anos faz, 6 ou 7. E aí, quando começou a crescer, eu sabia que eu tinha cabelo branco porque eu tingia. Mas quando começou a crescer, eu vi que começou a crescer inteiro branco do jeito que tá. E eu não tinha noção de que era daquela magnitude. Quando eu vi, eu falei, cara, eu tô com vontade de deixar. Aí, pra surto coletivo da maioria das pessoas, lá vem a Mônica, ela gosta de causar, isso, aquilo, outro. Tudo bem. E eu fui gostando. E eu fui vendo o quanto de chumbo, o quanto de metal pesado tem nas tintas. Aí depois apareceram as veganas, mas mesmo assim eu não tive vontade. E aí, como esse exercício do autoconhecimento nada mais é do que a habilitação genuína em ser quem a gente é, quando eu não tenho vontade, eu não faço. A torcida do Corinthians, do Flamengo vai ratear, mas eu dou permissão, porque eu dou permissão para mim, eu dou permissão para qualquer outro. A Lucy tá dizendo, dureza é quando a família fala, mas você parece com fulano, nossa, você é o gênio de ciclano. Não respeitam que somos únicos, querem sempre que de algum modo pôr em nós rótulos que não são nossos. Sim, mas lembra que eu falei que não é
de propósito, é porque a gente vem numa toada de treinamento. Só que aí, quando a gente vai para esse lado adulto, a gente tem escolha. Eu não quero mais me sentir errada. Eu escolho ir tratar isso, porque eu me sinto. Você descobrir qual é o rótulo e você falar, mas eu fico incomodada? Fico, porque eu me sinto, eu acredito também. Então eu vou tratar isso em mim. Eu vou buscar ajuda, eu vou tratar, eu vou trabalhar isso, porque eu não quero mais. As pessoas vão continuar falando, mas eu não quero mais acreditar nisso e nem precisar brigar contra. Entendeu? É uma escolha. É uma possibilidade incrível que a gente tem. Maria, você sabe, você falou aí. Outro dia eu tava na fila e aí, acho que do McDonald's, e aí o cara do caixa me passou na frente e eu não entendi direito no começo, porque eu tenho cabelo branco. Me passou na frente da fila de prioritário. Eu não entendi nada. Mas ele não falava, eu também não perguntei, né? Mas aí eu fiz o meu pedido e ele me passou na frente, porque eu tenho o cabelo branco. De tão aprisionado que nós somos. É verdade, Maria. A Lucy está dizendo, mas em alguns casos é de propósito e pior para nos ferir emocionalmente, nem se importam conosco. Sim, já passei por isso. Então, Lucy, mesmo quando é de propósito, mesmo, se a pessoa está tentando causar incômodo em você, na gente, é porque o incômodo nela está maior ainda. Uma pessoa que está de bem com ela não fere ninguém. Ela não precisa falar mal de ninguém, ela não precisa cutucar ninguém. Só quem não está bem é que precisa fazer isso. E é diferente de você falar sobre direitos, refletir sobre direitos. Uma pessoa que não está bem consigo, ela está o tempo todo procurando alfinetar, cutucar, causar desconforto em alguém. Mas aí é uma oportunidade incrível para a gente, Lucy, sabe de quê? De romper com esse aprisionamento, com essas amarras. E quando a gente consegue perceber isso, a gente começa a ir buscar ajuda, trabalhar isso. E aí lá, aonde está registrada a crença dentro da gente, aí a gente reconhece medos, inseguranças, dores, aprisionamentos. Aí a gente aprende a dar acolhimento para essas emoções, esses sentimentos, dá colo para a gente, que é o único colo que a gente precisa de verdade, é o nosso. E aí a gente consegue romper com esse rapto que a gente acabou aceitando sem perceber. E aí a gente consegue reconhecer o bem que foi ter uma pessoa dessa que quis nos ofender, nos magoar, nos cutucar, nos fragilizar, porque nos deu a oportunidade da gente romper com as amarras que a gente estava vivendo e não se dava conta. E esse é o processo de despertar da consciência, quando a gente consegue perceber isso e consegue escolher diferente. Nós vivemos todos como prisioneiros desse inconsciente em 95%. Isso várias vertentes já comprovam, que nós temos apenas 5% de consciência de quem nós somos de verdade, de que a nossa alma, da nossa essência. O que a maioria está no nosso inconsciente. Então a gente não sabe quem a gente tem fragmentos de percepção de acordo com o que vem do outro.
Então nós somos reféns. E quando acontece essas situações, essa rotulagem, essa tentativa de causar mal-estar, falando, você é isso, você vai ficar pra titi, hein? Você ainda tá solteira? Quem escolhe demais, no final não é escolhida, hein? Eu ouço toda hora isso. E aí você percebe que isso que a pessoa tá falando, na verdade, é um incômodo dela. Sobre a vida e as escolhas dela. E que muitas vezes a sensação de mal-estar que você possa ter com essa atitude da pessoa é porque também, de alguma forma, você tem essa crença instalada dentro de você e você se sente mal com isso. Então, quando você percebe, você fala, poxa, então eu não quero mais. Eu quero trabalhar essa percepção. Será mesmo que eu quero ter alguém fixo? Eu vou dar um exemplo meu. Durante muito tempo eu acreditei, transitando com uma filhinha pequena, separada. Durante muito tempo eu acreditei, puta merda, vou ficar pra titia, Quem vai me querer? Até que eu fui me dando conta de que isso era um aprisionamento muito severo, principalmente em cima do perfil feminino. Porque, infelizmente, ainda na nossa cultura, uma mulher só é completa quando ela tem um par. E aí, eu decidi que eu não queria mais isso. Então, eu comecei a trabalhar, fui atrás de ajuda, trabalhei essas dores, esses medos que estavam dentro de mim também. E aí, me dei conta de que eu não quero ter ninguém fixo. Porque dentro, a não ser que eu ainda não encontrei o cara que pensa da mesma forma que eu, porque eu ainda não encontrei. Todos que eu já me relacionei sempre caem, começa com o papinho de que não, tamo de boa, tal. Aí tá super gostoso, de repente começa a querer que você dê satisfação, que você esteja disponível, que você não tenha vida, que você mude a sua vida porque ele chegou nela. E aí eu mando, sai fora, me deixa, senão dou na sua cara. Ainda não encontrei o cara que não descarrilha para esse lugar. Porque eu descobri que eu não preciso de ninguém. Que eu consigo trabalhar, que eu tenho meu dinheiro, eu conquisto o meu espaço, eu não preciso ser salva. Eu gosto da minha companhia, eu gosto de ter autonomia, eu gosto de escolher do jeito que eu quero. Eu não gosto de negociar sobre as coisas que eu tenho vontade, eu não gosto. Então, olha, para não falar que eu não negocio, a pessoa que eu negocio genuinamente, de vez em quando, é com a minha filha. Quando eu quero. Quando não, ela tem o direito e eu também. Oi, a Jo tá falando, isso é verdade das crenças das pessoas, é verdade. Eu também descobri isso. Pois é. Eu adoro dar beijo na boca, adoro dar cutuco, adoro transar, adoro sexo, adoro. Mas eu não gosto de cabresto. E eu não encontrei o homem ainda que não queira pôr cabresto em mim. Então, eu descobri. Quando as pessoas vêm falar, mas você tá sozinho? Tô. Mas poxa, o que você vai fazer? Continuar vivendo bem. Mas você não sente falta? Não, beijar na boca, sim. Dar os cutucos, sim. Mas se eu quiser, é assim, olha, consegue. Rapidinho. A Maria tá falando, as pessoas também falam que ter filhos e segurança é segurança na velhice. Uma bobagem. Coitado dos filhos.
Olha aí de novo o peso que a nossa cultura diz que a gente tem que colocar em cima dos filhos, que eu tenho vários filhos. Eu ouvia. Você vai ficar só em uma? Vou descobrir que eu gosto de fazer as coisas de um jeito que não dá pra ter mais de uma. Não vou ter mais. Tô super satisfeita. Ah, mas quem tem um não tem nenhum. E se a tua filha morre? Puta merda, já tá matando a minha filha? Se ela morrer, é porque ela tinha que morrer. Ai, mas aí você vai ficar sozinha? Não, eu sou sozinha, caramba. Eu tenho amigos, tenho família, mas eu sou sozinha. Deixa de ser louco, você tá colocando seus medos em cima de mim? Eu não tenho esse medo. E outra, se eu tiver que morrer amanhã, eu vou morrer. Isso tudo é apego, é medo da vida, é fragilidade de estar consigo. Porque fala pra mim, o que de verdade a gente controla nessa existência? Ah, e os gatos? É verdade, os gatos. A Jo lembrou bem. Os gatos. Brevemente, outros bichinhos que estou pensando. E plantas, e tudo, e vida, e risada, e bem-estar em estar comigo, e autonomia. Que mais? Que mais que a gente precisa? A gente precisa da gente. Estar na alma. Ser parceiro de si. Para isso eu não preciso de ninguém de fora, não. Se eu perceber que eu tô patinando, eu vou procurar um terapeuta, um psicólogo. Aí eu vou. Vou procurar a antroposófica. Dri. Vou procurar a antroposófica, a homeopatia, massagem, a alquimia. Agora, não preciso de homem para me dar segurança. Eu seguro em mim. Eu não preciso de homem para me dar sustento. Eu me sustento. Eu não preciso de homem para me dar permissão. Eu me permito. Eu não preciso de homem para ser feliz. Eu já sou feliz. Agora, se enquanto eu tô feliz aqui comigo, aparecer um boy gostosinho, cheirosinho, que dá uma química com a titia, eu tô achando ótimo. Desde que não queira pôr cabresto em mim, porque eu não nasci para viver de cabresto. E, diga-se de passagem, ninguém nasceu. Só que a gente ainda continua aprendendo que é um desejo, é um destino viver, buscar o cabresto. E tá tudo bem, é um processo de cada um individual. Mas eu tô dando o meu exemplo. E quando você descobre que você tinha rótulos como esses, ou tantos outros, você tem escolha. O que você quer fazer com esses rótulos, cara? O que você tá afim de fazer? Isso é muito importante a gente se dar conta, porque acelera, nutre ou extingue a nossa dor, o nosso sofrimento, os impedimentos. Você começa a perceber que você, de repente, você ouvia que você ia ser um jogador de futebol, uma estrela, um mega empresário, herdeiro de um patrimônio XYZ do pai, e você quer ser músico. E você vai ser músico. E que se dane quem fez patrimônio para você. Ninguém te perguntou. E você descobriu que você não quer. E você pode não querer. E as pessoas vão ter que aprender a se frustrar e a lidar com a sua escolha. E aí as relações ficam muito mais genuínas, mais saudáveis. Quando você escolhe estar com alguém, com essa consciência que eu disse que eu trilho na minha vida, é muito gostoso, porque é de verdade, né? E a outra pessoa também escolhe se ela quer aceitar ou não, de verdade. E tá tudo bem também.
É tão interessante isso, porque os aprisionamentos são tão fortes, né? Como a Maria disse, a gente tem que ter filho para ter alguém que cuide da gente na velhice. Eu já falei para minha filha, olha, se começar a dar muito trabalho, pega o que tem de economia e me coloca num lugar onde eu vou ser bem assistida, atendida. E você vai viver a sua vida. Isso não quer dizer que ela vai me abandonar. Quer dizer que ela não precisa levar um fardo. Se de repente ela tem coisas para viver, ela não nasceu para me dar suporte. Assim como ela também falou, eu já vou começar a fazer minha poupança. Minha filha vai fazer 30 anos. Vou começar a fazer minha poupança porque eu quero ir lá quando eu perceber que tô caquética, vou morar lá na casa de saúde para ter lá os médicos cuidando de mim, fazendo as coisas, tendo assistência. É para isso que eu trabalho, vou me virar. E é isso. Como assim? Ficar colocando em cima da outra pessoa que ela é obrigada a cuidar de você? E as relações? Você já viu como pai e mãe não se dão conta do relacionamento que eles constroem com a gente? Eu vejo um monte de casos de gente falando assim, ai credo, coitada, coitado. Mas e o relacionamento que aquele pai e aquela mãe construíram com os filhos? Imagina, sempre deu de tudo. Tá, ele construiu um relacionamento de sustento. Vamos combinar que a nossa raça, a gente sabe que quando a gente tem filho, você tem que sustentar, porque senão aquele ser vai morrer. De tudo de bom e do melhor proveu. Que bom, né? Eu garanto que as pessoas, os filhos, têm gratidão quanto a isso. Agora, querer cobrar promissória porque financiou um bom período da vida, depois, quando ficar velho, quer que o filho vai lá e pague tudo com correção, o que ele recebeu? Isso é um castigo, né? Jesus! Que dor! Que horror! Não é? E na verdade, é uma bobagem isso, né? Porque quando a gente tem um relacionamento bem construído, algumas coisas naturalmente acontecem. Mas quando é cobrado, quando é exigido, normalmente a gente não percebeu o relacionamento que foi construído. Muitas vezes o ser humano não se dá conta, né, daquilo que ele faz. Aquele ditado é bem verdade. Na nossa cultura, então, 95% de inconsciência. Quem bate, esquece. Quem apanha, não. E o que significa isso? É rancor, ódio, mágoa? Não. É assim, olha, o nosso relacionamento foi pautado nisso aqui. Então, a gente se relaciona por aqui. Se os filhos são resultado dos ensinamentos, dos exemplos dos pais, quando esses filhos se tornam adultos, eles vão reproduzir objetivamente aquilo que eles aprenderam. E tá tudo certo. Aí os filhos, virando adultos, podem sim migrar para um próximo estágio de evolução e ultrapassarem os limites dos pais, sem dúvida nenhuma. Mas isso não significa pagar nada, se submeter, né? Isso também faz parte dos rótulos, da rotulagem e das etiquetas que a gente aprendeu a ter na nossa realidade, né? A Maria está falando, gratidão, vou responder isso e desmitificar. É verdade, Maria. E sobrinhos também, é verdade. A Celita está falando, e sobrinhos. A gente ninguém é obrigado a fazer nada, a pagar nada pra gente. E nem a gente pra ninguém. As relações são consequência de toda uma construção. O amor é assim. O relacionamento amoroso é assim, em vários aspectos do amor, né? Nós, quando estamos falando de amor de pais para filho, de filhos para pais, a gente está falando de uma via de mão dupla.
Eu vejo muitos pais desejando afeto, atenção, cuidado e nunca deram afeto, atenção, só cuidaram. E como é que faz? É bem interessante perceber isso, né? Essas relações que são pautadas normalmente numa via de mão única, né? E aí é tão libertador quando você se dá conta de que você não é obrigado a nada. Você pode escolher fazer determinadas coisas que fazem sentido para você e acabou. E você não deve nada, não é ingratidão. Não estou dizendo para você abandonar e não querer falar. Não, é ir pautado naquela relação que foi construída. O amor, efetivamente, é uma plantinha, sim. Ela precisa ser regada, adubada, precisa tirar as ervas daninhas, precisa ser cuidada. Se não acontece isso, o que fica é um relacionamento de medo, de codependência, de mágoa, de dor. E aí fica todo mundo aprisionado, não é saudável. Os relacionamentos precisam migrar para um estágio de consciência, onde ninguém tem culpa de nada, mas o relacionamento é pautado nos treinamentos, nas nutrições que aconteceram. E se há um desnível de um submetido ao outro, já tem insalubridade. Nós não nascemos para isso. Ninguém nasceu. Então, aproveita essa semana. Presta atenção. Quais são os rótulos, as etiquetas que você recebeu durante toda a sua vida e que você continua nutrindo porque você escolheu acreditar? E para prestar atenção se verdadeiramente você, naquilo que você decidiu acreditar, se você lá no fundo é de verdade isso. Se você não conseguir sozinho, vai procurar ajuda. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para exercitar, a gente não veio a passeio. E se você está achando que você veio para cá para comer bem, viajar e dar risada só, você está desperdiçando uma oportunidade incrível de ressignificação de quem você é e da vida. Porque a gente veio para cá para se aprimorar. Faz parte também diversão? Sem dúvida nenhuma. Mas e a outra parte? Que pode ser divertida também, se você escolher tirar o rótulo de que é pesado, de que é ruim e pegar para você o exercício da vida. Isso é o exercício da vida. O que você escolhe fazer? Ficar aí, lagarteando, só paradão? E vendo as coisas passarem e não aprendendo nada? Ou você escolhe participar desse exercício, olhando para dentro, se habilitando em você, desmitificando, fulano, beltrano, ciclano falam isso de mim, mas agora eu percebi que eu não acredito mais nisso, não quero não, vou trabalhar, não consigo sozinho, vou procurar, vou atrás de um psicólogo que possa me ajudar a arrancar esses rótulos, essas etiquetas, porque isso me causa muita dor. E eu tô percebendo que eu não sou essa pessoa aí, não. Eu não sou essa dificuldade. Eu tenho direito a tudo, por direito de nascimento. E eu vou tomar posse. A partir de agora eu vou tomar posse. Não quero mais acreditar em porcaria nenhuma de ninguém. Vambora. Ih, dá tão jeito, cara. É tão bom. Dá certo. Sempre. Para todo mundo. Não existe um ser neste planeta que não tenha direito a isso. Então, que tal? Vamos junto. Vamos florescer. Vamos tomar posse. Vai aprender a dizer não para aquilo que você não quer. Dane-se, foda-se é mais gostoso, você fala assim, foda-se, olha,
Foda-se o que você acha de mim. Foda-se o que você quer que eu faça, porque eu não quero fazer. E eu tô arcando com a consequência aqui. Não vou. Não quero. Pode pensar o que você quiser de mim. Eu tô aqui para aprender a ficar comigo. Ó, dá até um calor assim quando a gente se apropria do direito. Bora exercitar? Tá bom? Gratidão a todos vocês que estiveram aqui nesse Papos e Reflexões online. Nós estamos acabando, porque o Instagram daqui a pouco corta nós. Vai dar 1 hora de programa. Eu tô postando aos poucos os programas anteriores que eu fiz no Instagram, que não estavam lá no YouTube. Tá indo meio fora de ordem, mas tá tudo bem, tá bom? E aí você é só procurar. Procura pelos títulos, aí você vê qual que se afiniza com você mais. Não esquece, se inscreve lá no meu canal. Tem muita coisa legal e aí de repente a gente vai dando um boom. Quanto mais gente seguindo, mais eu me aproximo da possibilidade de continuar fazendo o programa ao vivo lá, tá bom? Gratidão por todos vocês aqui juntos, uma excelente noite de descanso para todos, de balada, de amorzinho, o que você for viver. E aí, terça-feira que vem, eu tô de volta aqui e eu espero você aí do outro lado, tá bom? Beijo enorme, uma semana cheia de ressignificação da boa, tá bom? Beijo, 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 até semana que vem.